Esse livro deveria ser obrigatório para todo mundo. Todo mundo deveria ler esse livro. Não espere até você ser como Ivan Illich. Um livro sobre morrer, que na verdade trata de aprender a viver antes que seja tarde. Olá, meu nome é Gabriel, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos falar do livro A Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói. E por que eu julgo esse livro uma leitura obrigatória para todos? O livro A Morte de Ivan Illich conta a história de um juiz bem-sucedido que viveu sua vida de forma, entre aspas, correta, que significa teve uma boa carreira, teve sua família e tinha boa reputação social. E após sofrer um acidente doméstico aparentemente banal, Ivan desenvolve uma doença incurável, pelo menos naquela época, entre 1870 a 1880. E à medida que a morte vai se aproximando, ele começa a questionar tudo em sua vida, tudo que ele construiu. A profissão, seus relacionamentos e principalmente se a vida dele teve um sentido real. O que começa como uma história de um homem doente termina como um confronto brutal com a pergunta: e se eu tiver vivido errado? Com esse livro, Tolstói quer dizer para nós o seguinte: dê valor à vida enquanto ela acontece. Ivan Illich só percebe o peso da vida dele depois que ele não consegue mais agir com relação a isso. Ou seja, nós vivemos a vida como se ela fosse um ensaio. Ensaio do quê? Nós adiamos o que importa: afeto, a presença, a busca pelo sentido. E o problema não é nem morrer cedo, é acordar tarde. Nesse livro nós entendemos que Ivan Illich não desperdiçou a vida dele por preguiça, desperdiçou por viver no automático. Outra coisa que esse livro nos dá um alerta é: não espere que os outros sejam apegados a você. Esse é um ponto cruel, porém muito realista do livro. Seus colegas do trabalho, os colegas de Ivan Illich, só pensam em promoção. E no momento em que Ivan Illich vai morrer, o espaço que ele vai deixar lá no trabalho, a vaga que vai ficar aberta, os familiares dele, preocupados mais com as convenções do que com a própria dor. E o choque de perceber, porque nós sabemos, mas saber e perceber, pelo menos nesse contexto, é diferente. Perceber que a nossa morte não pararia o mundo. Se você construir relações funcionais durante a sua vida, você terá afeto funcional. E se você construir relações mais verdadeiras, talvez receba presença real das pessoas. Esse livro menciona também laços de família. No caso de Ivan Illich, a família dele cumpre papéis e não vínculos, como o casamento por conveniência, os filhos criados como roteiro social, e a diferença entre o estar e o cuidar. E nesse livro temos um contraste bem interessante, porque tem um personagem que chama Guerassin, que ele é tipo um empregado de Ivan Illich. E ele cuida de Ivan Illich à medida que Ivan vai ficando doente. Ele cuida muito bem, mas ele cuida porque ele quer. Ou seja, quem não tinha essa obrigação foi quem teve mais humanidade. O que mostra que laços verdadeiros não vêm de títulos, mas da entrega. E então, o aviso final de Tolstói nesse livro é que a morte de Ivan não é uma punição, é uma revelação. Ela mostra o que estava escondido o tempo todo. As verdades que estavam escondidas por trás dessa vida no automático. Tolstói, com esse livro, não tentou nos ensinar a viver bem, e sim tentar nos impedir de viver mal. E tudo isso abre espaço para um pouco de filosofia aqui, que é o que a gente vai fazer. Então eu gostaria primeiramente de mencionar Søren Kierkegaard.
ele trata do desespero de você não ser você mesmo. O desespero de você ser uma pessoa desconecta de si mesmo, como se fosse uma doença. Ele foca na morte como não uma morte física só, mas uma morte interior. Viver segundo expectativas externas te leva a se perder do verdadeiro eu. Então, uma conexão com o livro é que Ivan, ele não viveu a própria vida, ele não foi ele mesmo, ele viveu a expectativa social, seja do trabalho, seja da casa, seja dos amigos. Ivan percebeu que ele não estava só morrendo fisicamente, ele percebeu que ele nunca tinha sido ele mesmo enquanto vivia. E o objetivo não é de forma alguma fazer com que o leitor, ou seja quem for, temer a morte. Não é isso. E aqui abre uma boa oportunidade para falarmos de Epicuros. A morte ela não deve ser temida. Epicuros dizia: a morte para nós não é nada, porque quando nós estamos vivos, ela não está, e quando ela está, nós não estamos. Mas o ponto importante aqui é que ele defendia que o medo da morte nos impede de viver com os prazeres simples da vida e de forma consciente. O problema não é morrer. O problema é viver sem consciência. E é isso que dizia Albert Camus. O absurdo e a lucidez. Ele pergunta: se a vida não tem garantia de sentido, o que você faz com ela? Não espere a morte bater na porta para você perguntar se a vida valeu a pena ou se viveu certo, como Ivan Illich. Uma coisa é certa: se você ler Ivan Illich, quando você terminar, você vai fechar o livro e vai dar muito mais valor à sua vida. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Gostaria de pedir para que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Ainda tem muito vídeo para ver. Aqui vamos falar de filmes, livros e séries, tudo que pode contribuir para te transformar em um homem de bem. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado.